atividade enzimática, tá? Atividade microbiana. Aqui a gente tem os 3 As, tá? Para deixar a parada didática aqui. O que quer dizer atividade enzimática, como eu trago? Alguns alimentos específicos, só os vegetais, tá? Porque os animais você pode consumir à vontade, a gente não tem esse problema. Eles precisam de um processamento prévio. Tá? Você não pode simplesmente comer, porque teu sistema digestivo não é capaz de lidar com o processamento dele. Raízes são um bom exemplo. Tenta comer uma batata doce crua aí para você ver o que rola contigo. Tá? Esse é um exemplo extremo. Tem exemplos no meio do caminho aqui nessa área cinza. Oleaginosas, sementes, tá? Grãos. Apesar da gente consumir tudo isso, às vezes cru ou com um mínimo de processamento, nós não deveríamos. Tá? Diversos problemas muito sérios são causados pela falta de processamento ancestral, não industrial, de grãos, sementes oleaginosas. Então, atividade enzimática nada mais quer dizer do que consumir produtos que sejam, primeiro, vivos, segundo, pré-digeridos, terceiro, fermentados. Tá? Esses 3 pontos eles se juntam mais ou menos. Tá? Eles partem de pressupostos muito semelhantes. Isso aqui é um estudo à parte, tá? Eu vou fazer uma live só sobre isso. Inclusive, ela era a outra opção dessa semana, lá, né? Do microbioma. Antinutrientes são um fator que entra em jogo quando a gente está falando de oleaginosas, por exemplo. Oleaginosas são nozes, amêndoas, amendoim, castanhas, etc, etc. Tá? Sementes, de modo geral, grãos, de modo geral, entram nessa categoria também. Eles não são próprios para o nosso consumo na forma crua, certo? Você não pode ir lá pegar uma haste de trigo e comer, né? Igual você comer uma espiga de milho. Bom, também não pode, né? Mas eu estou falando de uma cozida nesse caso. Comer direto da parada, assim, você não pode, não tem como. Você não é capaz de digerir isso. Então você precisa de um certo processamento. Como que é o nosso processamento hoje? Puramente industrial, puramente químico. Tá? Hoje você pega o trigo, faz toda a moagem, transforma em farinha. Essa farinha você mistura com mais um monte de parada, coloca no forno, às vezes usa fermento químico, não biológico, taca no forno e come. Ah, beleza, processei. O caralho! Os antinutrientes presentes no trigo, o próprio glúten, que não necessariamente cai nessa categoria, é extremamente danoso à porra da tua saúde. Tá? Permeabilidade intestinal, síndrome do intestino permeável, cara, desbiose pesada, são todas consequências diretas ou indiretas de consumo de glúten, muitas vezes. Tá? Muita gente nem sabe o que é glúten, né? Cara, é o que está no trigo, tá? A proteína, uma proteína específica que tem no trigo, basicamente. E a gente come trigo com tudo. O que é que você precisa? Então, você não pode comer trigo? Pode. Você não pode comer nozes, castanhas e tal? Pode, mas você precisa de um processamento ancestral, processamento biológico, não industrial, não químico. Tá? Porque assim, fomentando a vida, fomentando a atividade enzimática, doença celíaca, exato, é uma constante. Fomentando a atividade enzimática, você está lidando com os próprios substratos, com a própria perfeição da natureza no que diz respeito ao processamento daquilo que você está comendo. Então, ao invés de lidar com um processo que nós inventamos, tentando fazer a parada dar certo, discutivelmente, porque isso tudo é facultado aos interesses da indústria, e você nem sabe o que os caras estão fazendo lá, você está se aproveitando da perfeição da natureza, que volta ao princípio zero, aquilo que é natural, aquilo que é antropológico. E como é que você faz isso? Como comer trigo corretamente? Esse é o ponto. Já falo sobre glúten também. Tá? O ponto é o seguinte. Fermentação, germinação e, enfim, deixar certos alimentos de molho. Você basicamente fomentar a atividade enzimática nesses alimentos, você fermentá-los. A atividade enzimática, tá? O que é isso, né? Eu tô falando essa porra o tempo inteiro.
nada mais quer dizer do que você colocar vida na parada. Você deixar o funcionamento inerentemente digestivo dos micro-organismos que estão presentes ali naquele alimento funcionar. Tá? Então é como se você estivesse digerindo a comida antes, né, você estivesse colocando micro-organismos, bactérias, fungos, etc., para digerir aquela comida antes do seu próprio sistema digestivo ficar onerado com isso. E estes micro-organismos têm funções muito distintas de digestão em relação às nossas. Um exemplo, fermento biológico. Ao invés de usar fermento químico, que é aquele pozinho de merda lá na massa de pão, se você simplesmente usa fermento biológico ou compra um pão onde foi usado fermento biológico, você se livra totalmente do glúten. Não sei se você sabia disso, mas você pode comer pão sem glúten. Pão com farinha de trigo, não um pão de arroz, não. Desde que esse pão seja de fermentação biológica. E olha que surpresa, a única fermentação que existia na realidade dos nossos ancestrais, adivinha qual era? Era exatamente a fermentação biológica. Faz sentido? A gente volta para o princípio zero, antropológico, o natural, aquilo que sempre aconteceu durante a nossa história, durante as nossas tradições. Nossos antepassados só conheciam essa forma de fazer pão, com fermento biológico. O fermento biológico nada mais é do que um conglomerado de bactérias, de fungos ali, que digerem o glúten, eu não sei se alguma outra proteína, algum outro substrato específico, e criam os gases, certo? A gaseificação é uma constante na fermentação, que geram aquela aeração da massa, que o fermento químico gera também, mas ele acaba com a porra do propósito, que é justamente digerir o glúten. O fermento químico, que todo mundo usa, não tem essa função. Ele simplesmente cria um monte de bolinha de ar. Isso é a cara da nossa sociedade. A gente pega, isola uma função e acha que a gente é foda. Olha só, a gente conseguiu simular esse mecanismo natural aqui com essa substância química e industrial. A gente é muito foda. Parabéns! Parabéns, você acabou com a porra do propósito do bagulho. Você criou doença, desgraça e disfunção durante décadas, durante séculos, porque você está achando lá que o único fator envolvido na fermentação biológica era a criação de gases. Mas não era, velho. Qual tipo de trigo usar? Qualquer um. O que você precisa é só de uma fermentação biológica. Se você mora em cidade grande, cara, isso tá virando moda agora, graças a Deus, você pode encontrar o sourdough, exatamente. O levain, tá? Tem vários nomes, mas é basicamente um bicho, tá? Você pega micro-organismos, tá? Um bicho para deixar uma imagem melhor para você. Ele é feito com uma base inicial de farinha e água, tá? Essa farinha e água naturalmente, tá? Cara, tem bactérias aqui, ó, voando na tua cara neste momento. Essas bactérias do ambiente, do ar, acabam nessa superfície e se alimentam desse substrato e vão se multiplicando. Pouco a pouco você tem uma colônia de bactérias ali e desta colônia pega-se um pedaço, coloca-se na massa e o processo de fermentação é automático. Tá? Elas vão se alimentar do glúten e sei lá mais do que e criar esses gases, fazer esse efeito de aeração da massa. Esse é um exemplo de atividade enzimática, tá? Que é atividade microbiana também. Isso é fermentação. Tá? Existem diversas formas de fermentação. Nos destaques eu tenho aqui chucrute, que é uma das mais simples que você pode fazer. Germinação, tá? Deixar sementes oleaginosas e grãos de molho. Tudo isso, todos esses são processos que vão gerar uma ativação de processos extremamente intrínsecos, microscópicos, que acontecem ali dentro daquele alimento específico e vão pré-digerir, vão aumentar a biodisponibilidade dos nutrientes e vão cortar a presença, vão acabar com a presença de antinutrientes. Tá? No exemplo da germinação, quando você come uma semente, evolutivamente falando, isso não é interessante para aquele vegetal, certo? Pô, se você destrói a semente, o vegetal nem chega a nascer. Tá? Então, essas sementes são protegidas naturalmente com uma série de antinutrientes. É um pequeno veneno, certo? Uma microscópica forma de envenenar, entre aspas. A partir do momento que você ativa,
em que começa a existir atividade enzimática nessa semente, o sinal que é dado, geneticamente falando, para o grão, para a oleaginosa, para a semente, está na hora de nascer, certo? Está na hora da árvore começar a surgir. Então, o processo inverso ocorre. Esses antinutrientes são dissipados e uma série de enzimas, de nutrientes, de macronutrientes, de micronutrientes especificamente, tá? De vitaminas, de sais minerais, etc., são ativados para nutrir a planta, porque ela tem que começar a crescer. Isso está no código genético da semente, do grão, da oleaginosa. Tá? Então, toda essa nutrição, que é ativada automaticamente quando você deixa de molho, quando você germina, é aproveitada por você. Tá? Você próprio pega e come o bichão. Você enganou a semente. Você foi um pouco cuzão, mas tudo bem, porque o processo aqui tem um bom objetivo final. Ali, com essa ativação enzimática que acontece na semente, na oleaginosa, você se aproveita dessa série de nutrientes sem esse veneno, tá? Que é inerente à genética daquele substrato. Não vou nem chamar de alimento, porque você pode viver sem, tranquilamente. Então, na prática, né, o que isso quer dizer? Coloca na água. Tá? Aqui tem 3 pontos distintos: fermentação, germinação e soaking, tá? Você ensopar, ou deixar de molho. Todos vão envolver a água, todos vão envolver um meio aquoso, tá? Mas esses 3 são etapas distintas do mesmo processo. No primeiro, você simplesmente deixa dentro da água por 12 horas, 7 horas, 12 horas, você pode procurar uma tabela disso na internet. Como assim? Cara, pegando a pergunta do Evandro aqui, castanha do Pará eu coloco na água? Quanto tempo? É exatamente isso. Ao invés de comer a castanha direto, você coloca na água. Já coloca várias, né, de preferência, e deixa lá. Depende da semente, depende da oleaginosa. Tá? Procura no Google e você acha os tempos certinhos. Amêndoa, que eu sei, que eu como bastante aqui, são 12 horas. Tá? Então o que você faz? Ao invés de pegar a amêndoa e comer, você pega um monte, joga na água e deixa ali. 12 horas. No dia seguinte você pega e come. Pronto. É só isso. É só isso que você tem que fazer. Mais nada. Esse é o processo de soaking, né, de ensopar, de deixar de molho. Feijão, né, faz-se muito isso com feijão. Tem lugares tem famílias que nem fazem isso. Mas se você já viu tua mãe cozinhando feijão, provavelmente ela faz essa parada. Ela deixa de molho a noite inteira. Por quê? Por esse exato motivo. Tá? Porque senão você fica peidando no dia seguinte. Por quê? Porque você não conseguiu digerir a porra do feijão. Você está entendendo? Ele não foi pré-digerido pela atividade enzimática que foi fomentada através do processo de soaking, de deixar ele de molho ali. Por quê? Porque a água sinaliza esse crescimento, certo? Quando você bota uma semente no solo, do que mais que ela precisa para crescer? De água. Então, se você coloca a semente, a oleaginosa, o grão na água, você manda esse sinal para a genética, para o código intrínseco ali, aquele substrato. E ela ativa. Ela fala, ok, está na hora de crescer, está na hora de liberar meus nutrientes.